Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou aguardar só um pouco mais as pessoas irem entrando para começar a ler os avisos da semana. Boa noite a todos. Boa noite, Lu, já te vi aí, tá? Boa noite, Renata. Muito legal ver tanta gente conhecida aqui. Boa noite, Silvio. Oi, Rê. Gente, tá muito alta a música. Beijo, Rê. Bom, eu vou começar com os avisos. Já estamos com mais de 50 pessoas. Bom, os avisos da semana. Tava bom, Rê, o som? Tá, depois eu aumento ele de novo. Os avisos da semana. Então, não podemos esquecer do Evangelho Sem Fronteiras. É muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando, participar, assistir as lives. No final das lives nós temos as vibrações. Nas vibrações nós temos o passe, as curas, todo o trabalho que era feito na nossa casa presencial, ele é feito nesse momento que estamos precisando respeitar respeitar esse momento de estar com tudo fechado, de entrar, inclusive, para dentro de nós mesmos. É um momento de buscar uma calma, uma paz, um autoconhecimento. Então é importante que as lives sejam acompanhadas, e elas acontecem de segunda a sexta-feira às 7h30. Às terças-feiras nós temos dobradinha às 2h e às 7h30 da noite. Sábados e domingos às 10 horas, com a transmissão pelo Instagram. Algumas lives estão sendo feitas no YouTube, algumas lives especiais estão sendo feitas no YouTube e no Facebook. Elas ficam todas gravadas na nossa página do YouTube. É só colocar lá clicar no sinalzinho, na sinetinha, e ela avisa no momento que tiver uma nova live ou algum vídeo, alguma coisa assim. E nós tivemos ontem uma palestra especial com o Carlos Chaves, que foi ótima. E essa semana vamos ter mais uma com a Soraya no sábado, às 10 horas da manhã. O bom filho a casa torna, vai ser o tema. Agora eu vou ler essa parte, que os plantões que nós estávamos tendo no A Caminho da Luz, eles foram fechados, tiveram que ser interrompidos. E eu vou ler a notificação. Diante das medidas governamentais apresentadas na última semana pelo governador do estado e pelo prefeito do município de São Paulo, e no intuito de proteger nossos colaboradores e nos integrarmos no movimento de isolamento social, informamos que o Centro Espírita Caminho da Luz está encerrando seus plantões por tempo indeterminado. Desde o dia 13/3, não temos mais nenhum tipo de atendimento presencial. Estão suspensas as entregas de doações, vendas de livros e assuntos administrativos de forma presencial. O acerto de boletos poderá continuar sendo feito mediante depósitos em conta, conforme os informativos em nossas redes sociais.
nós continuamos com a campanha Minha Urna Faz o Bem. E com a ajuda de todos tem sido um sucesso. Mas nós estamos precisando de pessoas que queiram participar como voluntários para digitar as notinhas que nós recebemos, e pedimos também para que as pessoas continuem recolhendo essas notinhas. E se você tiver uma quantidade muito grande, se você colocar uma urna no hall de entrada do seu apartamento, alguma coisa, se tiver uma quantidade muito grande de notinhas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp, com a Caminho da Luz, que nós vamos buscar as notinhas onde você, na sua casa, né? Não podemos também esquecer de falar da evangelização infantil e o GECAL, que ela acontece todos os sábados às 9 horas, turmas com idades entre 6 e 19 anos, e para maiores informações, vocês podem acessar o Facebook do Evangeluz a Caminho da Luz. Eu vou colocar esse aqui por causa do telefone. Desde o mês de fevereiro, nós retomamos as atividades de orientação, agora com o nome de acolhimento fraterno. A mesma orientação, a mesma equipe que trabalha no Caminho da Luz como orientador, está atendendo no acolhimento fraterno e faz parte dos tratamentos de cura, de cirurgia, as lives e as vibrações no final da live. Esse é o número de telefone para poder entrar em contato somente por mensagem e agendar um horário para vocês poderem serem acolhidos, né? É um momento muito importante e se faz assim, é um bálsamo, digamos assim, pro momento que nós estamos vivendo. O número do telefone é o 11 99 421 7797. Eu vou chamar nesse momento a palestrante da noite. Deixa eu ver se eu acho. Já chamei. Que bom, agora eu não consigo voltar a câmera. Lu, já te chamei. Deixa eu tentar novamente. Vou enviar novamente a solicitação. Lu, tá escrito para mim que você não está conseguindo conectar. Vou tentar mais uma vez. Senão você entra, sai e entra novamente. Saiu a foto, Karina? Nossa, eu já mandei 3 vezes, estranho. Lu, tenta, sai e entra novamente, por favor. Lu, tá escrito que você não pode participar.
Por que será? Aquela hora do pavor total, né? Que o palestrante não pode participar. E assim eu pavoro. Vamos ver se ela já entrou novamente. Ah, ui! Agora foi. Oh, meu Deus do céu, que medo! É que eu estava no computador, acho que foi por isso. Ai, então vamos lá, eu vou para a prece. Eu acho que eu vou pular até a música. É bom? Bom, vou colocar ela rápido, porque nós perdemos. Eu assustei agora, Lu. Ah, mas tem que ter O que emoção, eu né, faço uma hora gente? O dessa? importante é dar tudo certo no final, mas tem que ter uma emoção. Então, vamos lá, vamos começar com a nossa música. Eu Tá vou bom. cortar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, mestre, fazei-me um procure mais, consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos cerrar nossos olhos e mentalizar que estamos no caminho da luz. Vamos trazer à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo, para nos ligarmos a essa pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Se conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. É com você. Tá.
Deixa eu tentar colocar aqui, posicionar melhor. Eu tinha me preparado para usar o computador, né? Ixi. Aí não deu certo. Então vamos ver aqui. Bom, acho que vai dar certo. Vamos tentar, Vai né? sim. Vamos lá. Vai dar. Só vou tremer um pouquinho, mas tudo bem. Gente, boa noite a todos, né? Já vi que alguns já me deram boa noite aí, já fui identificando alguns amigos. Muito legal, boa noite para vocês. Boa noite, Andréia. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês aqui nessa noite. Vai ser muito legal, muito bom para a gente, com certeza. Eu e a Andréia, a gente conversou um pouco mais cedo, né, Andréia? E a gente falou assim, que a espiritualidade, ela escolhe a dedo as pessoas para falar aqui com vocês sobre um determinado assunto. Porque falar sobre a importância de viver o presente não é um aprendizado que eu vou falar porque nossa, eu sei viver bem o presente, né? E eu vou falar para as pessoas como que eu faço para viver bem o presente. Não, na verdade é um estudo para mim, é um estudo para a Andréia, é um estudo para todo mundo, porque a gente aprende também, né? Aprende muito, porque é difícil para a gente, né? Lidar com isso. Então, é um aprendizado muito grande para mim também. Então, eu estou aprendendo e junto com vocês, e a gente vai aprender agora essa noite, durante essa live. Ô, Andréia, você só me avisa quando eu tiver que... Tá? Por favor. Tá bom. Então, agora que a gente deu esse sustinho na Andréia, né? Eu acho que tá todo mundo pensando, nossa, como que a Andréia ia fazer agora, né? Se a Luciana não conseguisse conectar. E, na verdade, eu queria lembrar vocês assim, o que a gente está pensando agora? Será que a gente está pensando realmente no que a gente vai falar agora? Ou a gente está pensando no que a gente vai fazer depois? O que eu vou fazer daqui a alguns minutos quando acabar a live? Será que vai dar tempo de eu fazer a janta correndo? Se eu correr para fazer a janta, que horas que eu vou estar deitado? Que horas que eu vou conseguir dormir? Que horas que eu vou conseguir tomar um banho? Eu sei que muita gente chegou agora há pouco do trabalho, né? Correu ou... a André ia fazer a palestra. É isso mesmo, Karina? Pelo amor de Deus, né? Pensou? Ai. Ou muita gente está assistindo no caminho, indo para casa, né? Então, o que a gente está pensando agora? Então, faço um convite para vocês, nesse momento, pensar nessa reflexão que a gente vai fazer sobre a importância de viver o presente. E aí, durante os dias que eu fiz o estudo, que eu pensei no que a gente poderia falar aqui hoje, conversar com vocês, eu vi uma palestra de 2015 da minha professora, da professora que eu tive aí no centro mesmo, a Caminho da Luz, que foi a Lumena. Em 2015, ela falou exatamente sobre esse tema, né? Como viver, a importância de viver o presente. Eu assisti essa palestra e ela falou sobre um livro, né, de Emmanuel, aquele romance de Emmanuel, onde ele conta a história de Públio e da Lívia, da esposa, e a Flávia, que é a filha. Então, resumidamente, porque aí na palestra dela ela conta alguns detalhes, né, mas eu não vou me estender. E aí ela conta, com relação a Públio, que a filha dele adoece, né? Ela tem umas chagas e adoece, e a esposa pede para ele procurar a Jesus, para tentar que fizesse com que ele curasse a filha, numa tentativa de fé, de que ele pudesse fazer essa cura. Só que ele, no orgulho dele, se questiona várias vezes, como eu posso procurar Jesus?
sair daqui agora e procura Jesus? Como assim? Então ele espera anoitecer e vai sim à procura de Jesus. E chegando em Jesus, Jesus oferece para ele, né? Fala que sim, que foi muito bom ele ter chegado até ele. Oferece ajuda, oferece inclusive que ele siga os ensinamentos de Jesus. Mas ele não aceita. Ele questiona bastante, mas não aceita a Jesus. Respeita Jesus, né? Como um ser de luz, mas não aceita. Ele vai para casa e quando chega, ele já vê o sorriso no rosto da esposa e da empregada. Então ele percebeu e viu a criança que já estava curada, a Flávia. Então, naquele momento, a esposa já diz que quando ele saiu de casa para procurar Jesus, ela já percebeu que a filha estava se curando, porque ela se reuniu com a empregada para fazer uma oração e ela sentiu, né, que havia uma pessoa ali e ela sentiu essa vibração, ela sentiu na fé dela que a Flávia estaria curada. Então, naquele momento, Públio ele teve um convite de Jesus para que naquele instante ele se aproximasse de Jesus e seguisse os caminhos e os ensinamentos dele, mas ele não quis seguir com Jesus, né? Então ele poderia deixar aquele passado que ele viveu e seguir um presente seguindo os ensinamentos de Jesus, e ele não teve ele não quis aceitar essa oportunidade. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente dele depois, hein? E foi assim uma palestra maravilhosa, depois quem quiser pode assistir novamente, né? Assim como todas as palestras da Lumena. E peço licença para ela, inclusive, de citar a palestra dela, né? E eu penso que quando a gente está no presente e pensando tanto no passado, eu refleti tanto, assim, porque eu sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa apegada ao passado, assim como tantas pessoas, né? Eu penso que o passado a gente tem que deixar um pouco solto esses pensamentos de quando a gente lembra do passado e pensa muito no futuro, a gente tem que deixar fluir. Assim como deve fluir os pensamentos. Porque se a gente se apega demais àquele pensamento que já passou, aquele pensamento que pode, né, vir a acontecer, a gente meio que se apega àqueles pensamentos de uma forma que a gente atrapalha o fluido, né, natural das coisas. E aí eu anotei aqui o capítulo 25 do Evangelho, segundo o Espiritismo, onde fala olhai as aves do céu, que é do item 6 até o 8, onde ele fala das aves, que a gente vamos prestar atenção naquelas aves, olha, aquelas aves, elas vivem. Então, elas comem hoje e vivem. Amanhã, elas vão comer o que tem. E elas estão vivendo. As flores, olha como cada flor tem a sua beleza, como o girassol é lindo, né? Como uma flor que dá numa mata é linda, da mesma forma que num campo também tem sua beleza, e elas vivem, elas vão vivendo. Então, e a gente, o ser humano, a gente tem um hábito de viver querendo o máximo, né? O tudo. E a gente quer o de amanhã para hoje. A gente não quer o de amanhã quando tem que ser. A gente quer o mais rápido possível. E aí eu fiquei pensando assim, por que a gente pensa tanto no futuro e no passado? Vocês já se pegaram pensando assim? Por que eu penso tanto no futuro e no passado? É isso mesmo, está falando aqui. A gente esquece de viver o presente, porque a gente pensa tanto no futuro e no passado.
E a gente vai falar mais para frente sobre isso. Ó. É a Célia que está falando. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 869, com que objetivo o futuro está oculto ao homem? Por que que o futuro é oculto? Então, assim, a gente quer tanto cuidar do nosso futuro, do futuro dos nossos filhos, né? Mas esse futuro, ele é oculto para a gente. Por que a gente quer cuidar de uma coisa que a gente nem sabe como vai ser, né? Porque se a gente soubesse como seria nosso futuro, será que a gente ia ficar... se soubesse que seria uma coisa boa, a gente ia ficar sentado esperando, né? Ah, já sei que vai ser uma coisa legal, vou ficar aqui tranquilo, esperando. Se eu soubesse que seria uma coisa ruim, talvez eu faria alguma coisa para mudar. Eu iria intervir, de repente tentar mudar alguma coisa. Eu poderia mudar, eu poderia mexer no futuro, se eu soubesse, né? E não é esse o intuito de Deus, né? Deus quer que a gente faça alguma coisa pelo presente e não pelo futuro. E aí tem isso, essa questão lá no Livro dos Espíritos que ele deixa bem claro, né? E aí vamos falar um pouquinho do passado? O passado, ele é uma coisa que leva a gente, não leva a gente só para coisas ruins, né? Leva a gente para a infância, onde a gente lembra dos nossos pais, dos nossos irmãos, quando a gente era pequeno. Aí faz a gente lembrar da casa, das brincadeiras, das artes que a gente fazia com os nossos irmãos. Aí sempre tem um irmão que é mais arteiro, sempre tem aquele irmão que é mais quietinho e que leva a culpa de tudo. E aí sempre que a gente se reúne com os irmãos... Oi, Silvia. Sempre que a gente se reúne com os irmãos, a gente lembra desses fatos. Então, esse lembrar do passado de forma agradável, da comida da avó, é muito gostoso. Só que o passado, ele não nos remete só a coisas boas, né? O passado, ele nos faz lembrar também de coisas tristes. Ele faz a gente lembrar de coisas que a gente não viveu bem, que a gente não gostou, aquele sufoco que a gente passou, né, na infância, por alguma dificuldade dos pais. A gente lembra também de alguma dificuldade dos avós, que deixou a gente triste por algum motivo, por uma perda, né, de algum familiar. Então, ou algum trauma, né? Algum trauma psicológico que ficou na gente. E toda vez que a gente lembra desse passado, ele faz lembrar desse trauma, desse momento que a gente não perdoou ou que a gente não foi perdoado. E aquilo vai trazendo uma lembrança triste e uma mágoa no nosso coração, que se em todo momento presente a gente for lembrar dessa mágoa, ele vai virar o quê? O que vai virar essa mágoa? Se em todo momento presente a gente lembrar que eu discuti com meu irmão e nunca mais pedi perdão para ele, mas eu tenho vontade, mas não tenho coragem, e fico ali ruminando aquela vontade de pedir perdão, né? E rumino e nunca peço. Então, assim, eu falo, mas assim, a gente vive isso, né? Não estou falando assim, apontando o dedo para você e falando, você rumina o passado. Eu também rumino, gente, né? Não é fácil. Então, desculpa ficar mexendo, gente, mas é que eu falo muito com as mãos, aí eu quero ficar trocando a mão. Então, é isso mesmo. A Marisa está falando que é um câncer, né? E então traz um câncer para a gente, traz uma doença. Isso vai começar a virar patológico, psiquiatricamente falando, ou uma doença fisiológica mesmo, né? Então isso traz uma resposta para a gente no presente. Aí a gente vai ter que lidar com o passado no presente e no futuro. Então, a questão do passado é muito disso também.
né? E a gente leva o passado para o presente e fala o quê? A famosa frase, era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Aí quando a gente estiver lá no futuro, a gente vai falar a mesma coisa do presente que a gente não está vivendo hoje. Eu era feliz e não sabia. Então, a gente precisa viver o presente intensamente e não trazer o passado, aquele passado que vai judiar tanto da gente. E os pensamentos, quando a gente fica tanto naquele pensamento de mágoa, ou de que eu poderia ter perdoado, porque eu não perdoei, porque eu não pedi perdão, por que que eu não fui me explicar por que que aconteceu daquela forma, por que eu não agi diferente, né? Porque naquele momento no passado, eu fui aquela pessoa. Nossa, por que que eu tive que ser aquela pessoa? Você foi aquela pessoa. Agora, hoje, você já é outra, você está no presente, você tem a oportunidade de ser uma outra pessoa. Então, quando você mantém esses pensamentos, vamos procurar lembrar que o que traz os pensamentos? Os nossos pensamentos, eles fazem com que a gente crie uma afinidade com outros que também pensam da mesma forma. Então, tanto encarnados como os desencarnados, né? E aí a gente acaba atraindo para nós aqueles irmãozinhos que também não perdoaram, que também não pediram perdão e que ficam ali conosco. Acaba podendo gerar alguma doença psicológica, né? Então, a gente precisa ficar muito atento por questão dos pensamentos, tá? Dessa energia que os pensamentos envolvem ao nosso redor, né? Que a gente já sabe que isso envolve a todo o fluido que nos envolve, certo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do futuro. A gente falou um pouquinho dos pensamentos do passado, né? Vamos falar um pouquinho dos pensamentos do futuro. Lá no futuro, o que a gente pensa? O que vai acontecer, né? Por isso eu vou contar um fato que aconteceu comigo hoje. Eu estava no meu trabalho e pensei, vou tomar um café, vou comprar um pão de queijo. Eu desci do meu trabalho, fui para a lanchonete e já quando eu tranquei a minha sala, eu pensei, gente, como vai ser a live de hoje? Eu já fui descendo pensando, por que a gente sofre tanto? Por que a gente pensa tanto no passado, no futuro? E eu já fui raciocinando nisso e eu desci, peguei o elevador, fui para o térreo. Quando eu cheguei no térreo, desceu duas senhoras, e eu fiquei prestando atenção nelas, mas pensando no futuro, na live que está acontecendo agora. E elas foram e eu fiquei parada, pensando. E aí duas mocinhas me falaram, bom dia, sabe aquelas moças do Posso Ajudar? Me falaram, bom dia. Bom dia? Aí eu, bom dia. E continuei, né? Aí, quando eu cheguei lá para pedir o pão de queijo, eu pedi o meu pão de queijo e tinha esquecido a minha carteira na minha sala. Aí o rapaz falou, não, pode pegar e depois você paga. Eu falei, tudo bem. Aí eu pedi o meu pão de queijo e fiquei parada no caixa. Fazendo o quê? Pensando por que a gente pensa tanto no futuro e no passado. Então... e como eu queria muito dar essa resposta, eu queria muito saber essa resposta, eu fiquei ali pensando. E aí eu fiquei, gente, e fiquei parada ali, de repente eu me dei conta, eu tinha duas pessoas paradas na minha frente. Lá atrás de mim. Eu falei, gente do céu, eu tô aqui parada pensando no futuro. E as pessoas estão querendo comprar e eu já pedi.
Aí eu saí da fila, disfarcei, né? Saí da fila e eu pensei assim, gente, olha só, quantas vezes vocês não se pegaram fazendo assim, isso? Eu pensei, gente, será que eu desdobrei aqui na fila do... Eu falei, não, não é possível, né? Mas quantas vezes a gente está pensando no futuro e a gente não está prestando atenção no que está acontecendo? Quantas vezes a gente está pensando no futuro e a gente sai de casa e esquece alguma coisa em casa? Aí sai, fica brava com si mesma e fala assim, pô, mas que cabeça! Esqueci minha carteira, esqueci meu celular. Poxa, né? E ainda fica brava com si mesma. Continuo pensando no futuro e esqueço um monte de coisa. Esqueci de pagar minha conta. Esqueci de pagar a conta, nossa. Entendeu? Então, por quê? Porque a gente está totalmente fora de atenção do presente, pensando no futuro. E a gente não vive o presente. Entenderam? Então, essa questão é muito complexa. E sabe, e para ajudar, a gente tem um aparelhinho que ajuda muito. Vocês sabem do que eu estou falando. A gente tem um aparelhinho que veio com a tecnologia que ajuda muito a gente a não viver o presente, que é o celular. O celular é um meio de entretenimento que nos ajuda a não viver o presente, gente. Ele ajuda a gente a não viver o presente. Olha, ele entrete a gente de uma forma que uma hora passa assim, voando. Experimenta acordar mais cedo para ir trabalhar. Já que eu acordei mais cedo hoje, eu vou dar uma olhadinha no meu celular. Que engano, porque a gente não viveu, não tomou um suquinho, um cafezinho gostoso antes de sair de casa e refletiu, ou fez uma meditação, ou fez uma oração um pouco mais longa, para ficar mexendo no celular, e a gente perdeu aquele momento, aquele presente, porque a gente ficou mexendo no celular, e se passaram, a vida foi passando. Aí a gente fica pensando no futuro e a vida passando. A gente fica ali mexendo no celular e vendo um monte de coisas aleatórias, né? Se entretendo naquelas coisas aleatórias que muitas vezes nem tem muita identificação com a gente, e a gente deixou a vida passar. Acordou mais cedo, poderia ter tomado um cafezinho, lido um trecho do Evangelho, feito uma meditação sobre o que leu, ou ter feito alguma outra coisa que gosta, e não fez porque tá ali, deixando a vida passar. Então, existem algumas coisas que ajudam a gente a não viver o presente. Então, é importante se afastar um pouquinho do celular, tá bom? Foi o que eu aprendi estudando essa lição. E aí, no presente, agora a gente vai falar do presente. A gente já falou um pouquinho do passado, falamos do futuro, vamos falar um pouquinho do presente. Se a gente já viveu lá no passado, e a gente não perdoou, a gente não pediu perdão, hoje, no presente, a gente tem a liberdade, tem essa possibilidade de pedir perdão e de perdoar. Mas você está falando de novo de perdão? Estou falando de novo, porque agora é o momento. Hoje, a gente consegue ir lá no passado e mudar? Tem aquela frase do Chico, né, gente? Como que é a frase? Embora tenhamos... você lembra, Andréia, dessa frase? Para mim, eu tinha anotado aqui. Embora tenhamos feito
não dá para você mudar o passado. Eu não lembro exatamente a frase, mas eu sei. Se alguém lembrar e quiser escrever, pode escrever, tá, gente? Você Aí pode no fazer chat. um novo futuro, não é essa? Isso. Você não Eu pode vou voltar tentar. lá e ficar magoada e remoendo, ruminando aquela história. Isso também, essa frase também, Mônica, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Você não adianta ficar ruminando aquilo que te magoa tanto do passado e ficar só ruminando. Não vai mudar, gente. Então, aproveite a liberdade que você tem no presente e tente mudar isso agora, tá? Avalie a possibilidade de um perdão, avalie essa possibilidade de pedir o perdão, né? E tenta criar um novo futuro, é isso mesmo, Edson. Tenta criar um novo futuro, um futuro diferente, para você não ter que falar aquela frase, né? Eu era tão feliz e não sabia. Que é para mudar o contexto dessa história. Então, vamos valorizar o momento que estamos hoje, porque o momento de hoje é o momento que nós estamos vivendo. É o momento que a gente vive realmente. Então, Achei quando a eu frase. vejo... Oi? Achei a frase. Pode falar. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Exatamente. Então, vamos nos preparar agora com a liberdade que nós temos para começar a fazer um futuro diferente, um fim diferente para a gente, né? Porque a gente está aqui para isso, a gente está aqui para avançar, para ser feliz. E aí, quando a gente está, por exemplo, a gente está aqui conversando, né? O pessoal está assistindo, interagindo. Exatamente, o Alessandro falou que o que estamos plantando agora, não podemos reclamar depois. Exatamente, porque aí a gente não consegue voltar para o passado e mudar. Então, estamos aqui interagindo, isso nós estamos vivendo, né? Nós estamos aprendendo, estamos trocando ideias, isso nós estamos realmente vivendo. Agora, se eu tivesse aqui no celular, vendo aleatoriamente, vendo rede social, coisas que eu não me identifico, eu estaria vivendo aquele entretenimento que não é a minha vida. Não é a minha vida, eu não estou dentro do entretenimento. Eu estou aqui. E o meu aqui, eu não estou vivendo. É muito do que eu falo para os meus filhos, quando eu vejo que eles estão muito dentro de vídeos, dentro de rede social, eu falo, você está dentro do celular? Aí eles falam, não, dão até risada. Eu falo, então, vive aonde você está agora. Né? Para e pensa assim, onde que eu estou agora? Estou deitada na minha cama, estou sentada no meu sofá. Então vive onde você está agora. Quantas pessoas estão reunidas com a família na mesa e está mexendo no celular? Naquele momento você está na mesa com a sua família ou você está dentro do celular? Não, a gente está vivendo aquele momento com a família. Então a gente tem ali no presente uma oportunidade imensa de viver e de criar vínculos, de harmonizar a família, harmonizar o lar, né? Uma oportunidade incrível que nós temos, uma liberdade de confraternizar imensa, e nós não podemos se entreter com outras coisas. Nós temos que viver, né? Temos essa oportunidade, essa possibilidade de viver. Então, a gente tem que aproveitar. Temos que valorizar esse momento. Principalmente agora que nós estamos, assim, limitados com relação a convívio, né? Com a comunidade, com as pessoas, estamos isolados.
é um momento importantíssimo da gente harmonizar o nosso lar, né? O desafio mais importante da nossa vida, que é a nossa família. Então, olha como o presente é importante para nós. Então, a gente tem que usar cada minuto do nosso dia, do nosso momento, para trabalhar isso em nós. Para trabalhar o quê? A cura do nosso espírito. Porque o presente nada mais é do que isso. Quando a gente está vivendo o presente, a gente está naquela oportunidade de trabalhar todas as nossas falhas, de trabalhar todas as nossas dificuldades, de ajudar o próximo, e que isso é muito importante também. É um momento onde eu posso observar melhor o meu próximo, saber onde eu posso ajudar, o que eu posso fazer. Então, é um momento onde eu vou evoluir, onde eu vou me educar, né? Onde eu estou buscando a cura do meu eu, onde eu posso me conhecer como espírito, buscar onde eu posso me melhorar, como eu posso buscar a minha melhora e como que eu vou poder fazer. Eu tenho essa liberdade no presente. No passado, não. E aí, dessa forma, eu vou soltando os meus pensamentos e deixando eles fluírem conforme o fluido vital mesmo, né? Vai deixando ele fluir junto com o pensamento, de forma que tudo vai se encaixando. As dificuldades, né, os problemas, se a gente se apega tanto naquele passado, ou se prende tanto na solução do problema futuro, a gente não consegue nem raciocinar numa saída, porque a gente fica apegado naquilo. Fico só pensando, como que eu vou sair dessa agora? Não consigo sair disso. Aí a gente vai lá, conversa com um amigo, ou conversa com um filho, ou conversa com um marido, e às vezes eles conseguem uma saída rapidinho, né? Porque eles não estão naquele problema. Porque a gente vive intensamente, e quando a gente está vivendo a dor do problema, fica mais difícil. Então, às vezes, a gente tem que viver o problema também com mais leveza. Deixar fluir um pouco. Quando a gente fala assim, deixa fluir, deixa também, não precisa ficar tão intenso, não precisa entregar tanta energia naquilo, né? Não precisa viver o presente se entregando tanto ao futuro do que vai acontecer. Mas isso também não quer dizer que você vai... não vou pensar no que vai acontecer, não. Deixa Deus cuidar de tudo. Não, né, gente? Nós sabemos que a gente também tem que ter a responsabilidade e fazer por onde, né? Fazer as coisas como devem ser realizadas, fazer a nossa parte. A gente sabe disso. Então, cuidado com os pensamentos. Então, aquela questão lá atrás, de quando Públio não aceitou Jesus, né? Nessa questão de que naquele momento ele poderia esquecer as coisas do passado e ter uma nova oportunidade agora no presente, e que Jesus falou, eu posso estar contigo, ele não aceitou. É a nossa chance de hoje, nesse momento, passarmos pela cura do nosso espírito, aceitando Jesus, seguindo todos os ensinamentos dele, porque nós temos esse conhecimento, temos essa possibilidade, né, hoje. Então, o convite que eu faço vamos aceitar a Jesus no nosso coração, seguir os ensinamentos de Jesus e aceitá-lo. E seguindo a ele, vamos viver o nosso momento, vamos viver o nosso presente e buscar a cura do nosso espírito. Falta muito... Como que está o tempo, Andréia? Tá na hora de parar isso.
Oi? Para encerramento, está na hora de irmos para o encerramento já. Então, eu encerro aqui 8 e e com essa 22. mensagem, tá bom? Muito obrigada. Gente, boa noite para todos. Eu ia escutando você falando e me enxergando em vários pontos e isso dá... E se deixar, dava para fazer várias lives com o mesmo tema, porque não dava. Porque a gente se enxerga em muitas coisas que você comentou, né? E essa coisa de... a gente fica entre o passado e o futuro. O passado e o futuro, mentalmente você fica até estressado, cansa. Você tem aquela sensação de que você está muito estressado mesmo, atarefado, porque pensa que você fez muita coisa, mas na verdade a gente fica paralisado, porque você não está pensando no presente, você não está focado aqui. Né? Então Isso. você paralisou. Na verdade, e se você está estressado, você está cansado, porque a sua cabeça fica indo de um lado para o outro, mas o momento, que é o que vai construir realmente o futuro, te paralisou. Então, assim, muitas coisas que você falou, opa, isso sou eu. Essas coisas do celular, então, menina, nem te conto. Eu estou procurando me policiar com isso. Largar um livro, sabe? Mas... É difícil, mas a gente vai conseguir. Muito boa a live. Me identifiquei muito, tá vendo? Por isso que eu falei para você isso, não é? Falei, a espiritualidade não dá ponto sem nó. Não sou eu à toa. Não mesmo, não mesmo. Gente, vamos passar para o encerramento já. Pegar as nossas garrafas d'água. Respirar fundo, né? Ficar no presente nesse momento. E cerrar os nossos olhos. Serenar os nossos corações. Mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nesta energia sutil e luminosa. E vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Estes fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica, para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E neste instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores, para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde exista uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nestes locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra,
Que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais ou em seus lares, e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com o Covid-19. Que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar também pelas crianças e jovens acolhidos nos nossos abrigos, para que sejam protegidos física, mental e espiritualmente. Que os benfeitores do Cristo deixem sua luz nos seus corações, bem como em todas as pessoas responsáveis pelos cuidados que recebem. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus que nos envolve nesse momento permaneça conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou colocar uma música. Eu acho que vai terminar enquanto ela estiver tocando. Eu acho que ela é muito... Tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo e ela fala muito sobre o presente. Dá para escutar? Tá bom o som? Eu achava coisas que eu não Tá bom. mais. Cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria, eu me sentia sempre um passo atrás. Na pressa em busca do que me traria paz. Encher vazios, tornar sonhos reais, mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. O João vai sair, eu vou deixar uma boa noite e vou deixar a música tocando. Obrigada, Lu, por me acompanhar. Obrigada a você. Eu vou deixar, tem menos de 1 minuto para cair, vou deixar a música rolando. Boa noite. Boa noite, gente. Um beijo para todos. Pensei mais de 1 milhão de vezes. Quero indicação da música, André. Ela se chama Mudei. Por não Vou tentar colocar o nome dela depois. O meu melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. O ontem passou
E o presente é o presente que a vida me deu. Deu pra tocar inteira. Gente, boa noite. Agora eu vou desconectar. Ganhamos Tchau, minutos gente. aí. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.